Pode ser para os irmãos? Vamos fazer oração antes de começar? Se não quiser vir mais para frente para ficar melhor para você escutar? Irmão, ora para a gente? Vem. Vem. Irmãos, tem a Bíblia, abre em Daniel, que hoje a gente vai falar sobre uma história muito importante, que tem muito impacto, principalmente na nossa vida como cristão, que vai começar falando a partir do capítulo 5. Mas para a gente entender o contexto do capítulo 5, é importante a gente começar desde o capítulo 1, que vai contar toda a história do que ocasionou o resultado do capítulo 5. Aí a gente entra no que está querendo dizer, começando aqui naquele slide ali na tela. Basicamente na tela ele mostra que a história do banquete de um império foi pesado, medido e sentenciado. Talvez os irmãos já devem ter olhado na Bíblia e visto no capítulo 5, conta a história de um rei que foi contra os preceitos de Deus. E por ele ser contra os preceitos de Deus, em determinado momento Deus traz um juízo para aquela pessoa, para aquele rei, que nesse caso era o Beltazar. Então, diante daquele juízo, Deus traz uma coisa que me chama muita atenção, que é uma mão escrevendo na parede, que aparece do nada com uma sentença para aquele rei daquele momento. Então, antes de começar no capítulo 5, a gente começa então no capítulo 1. Pastor. O capítulo 1 vai falando sobre como ocasionou tudo isso. Daniel, capítulo 1, diz assim: no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e pôs utensílios na casa do tesouro do seu Deus, com D minúsculo. E disse o rei ao Penas, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Então aqui começa todo o contexto, falando que Deus permitiu que Nabucodonosor viesse naquele momento invadir e tomar conta de Jerusalém. Então Nabucodonosor, rei de Babilônia, diante da permissão de Deus, invade aquele lugar e pega os utensílios, que esses mesmos utensílios vão ser falados no capítulo 5 a respeito do que ocasionou do desrespeito de Beltazar. Então, naquele momento, Deus permite que ele pegue esses utensílios e pegue também aquelas pessoas, os nobres, conforme fala aqui, e aquelas pessoas, os filhos de Israel, da linhagem real. Então, naquele momento, Nabucodonosor pega, como posso dizer, os melhores daquele lugar e traz para o império dele, para o reinado dele, para que pudesse servir ele durante o seu reinado aqui. E vai decorrendo aqui que no capítulo 4, no versículo 4, os jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhe determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho, que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, naquele momento, o rei pega aquelas pessoas, entre aquelas várias pessoas que pegou esses 3, que é Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, conforme fala aqui, não eram qualquer pessoas que o rei queria, conforme deixa claro aqui, pessoas instruídas, boas de aparência, sábios em ciência, de sabedoria e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei.
Então não era qualquer pessoa que poderia estar diante do rei. Se a gente para para pensar ao longo da história da Bíblia, sempre foi assim. E se a gente para ver também nos filmes, é a mesma coisa. Não são qualquer pessoas que podem estar diante do rei. Então, naquele momento, eles escolhem pessoas certas, pessoas com conhecimento, com sabedoria, pessoas que realmente estavam aptas para estar naquele momento junto com o rei e servi-lo naquele palácio. E o interessante é que vai no decorrer dos 5, vai mostrando o que seria necessário para servir o rei. E foi necessário um preparo de mais ou menos 3 anos. Aquelas pessoas, elas começaram a comer e beber do vinho do rei, para que quando eles estivessem junto com o rei, pudessem servir o rei de acordo com os gostos que o rei tinha. Então, conforme deixa claro aqui, falando que o rei lhes determinou, mas é do que a porção que eles poderiam comer por dia e o vinho também que eles beberiam. E assim eles saberiam o gosto do rei. E no decorrer, vai falando aqui no versículo 7, o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, e Daniel pôs de Betesazar, e Ananias de Sadraque, e Misael de Mesaque, e Azarias de Abidnego. E Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não de se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque viria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens, do que os vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei? Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, assim como os outros que estavam lá, eles também iriam participar da mesma refeição. Mas só que aquelas refeições, elas eram preparadas para que eles viessem servir exclusivamente o rei. Então, era uma comida que não era consagrada a Deus. De certa forma, era entre aspas, uma comida contaminada, que provavelmente eles iriam adorar outros deuses, e assim ele ia participar dessa mesma adoração junto com essa comida que eles estavam comendo. Então, Daniel decide não fazer igual às outras pessoas, e diante do temor que ele já tinha de Deus, decide ser diferente e pede para aquele chefe, naquele momento, ele venha ter uma comida diferente da que as outras pessoas estavam participando. Se a gente para pensar nos dias atuais, o que eles estavam querendo fazer com Daniel, Ananias, Misael e Azarias seria como uma doutrinação. Eles queriam doutrinar eles para eles viverem de acordo com o que eles queriam. Mas só que Daniel foi esperto naquele momento e decidiu, conforme fala aqui, assentou-se no seu coração. Ou seja, ele teve o desejo dentro do seu coração de ser diferente e ser fiel ao seu Deus. E a gente vai ver ao longo dos outros versículos diante da Bíblia que Daniel foi fiel diversas sentenças, diversos momentos da sua vida. Diante da cova dos leões, diante daquela fornalha ardente, ele foi fiel, mesmo na dificuldade ele foi fiel com Deus. Então, naquele momento, Daniel foi fiel nas suas palavras e pede então para aquele chefe naquele momento dizendo o seguinte: experimenta, peço-te aos teus servos 10 dias fazendo que nos deem legumes de comer e a água de beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comam a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso e experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias pareceram os seus semelhantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção de manjar do rei. Dessa sorte, despenseiro tirou a porção de manjares deles e o vinho que deviam beber, e lhes davam legumes. Ora, esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu conhecimento em toda visão e sonhos. E o fim dos dias em que o rei tinha dito
que o trouxerem o chefe dos eunucos e trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos, ou seja, 10 vezes mais conhecidos do que todos os magos ou astrólogos que haviam em todo o seu reino. E Daniel estava até o primeiro ano do rei. E Daniel esteve até o primeiro ano do rei Ciro. Então, pelo fato de Daniel não ter se contaminado com as comidas que desagradavam a Deus, naquele momento Deus proporciona para ele conhecimento, inteligência e entendimento sobre visões e sonhos. E a gente vê que essa construção dessa etapa com Daniel foi tudo proposital, porque mais lá para frente, conforme vai nos versículos adiante, os reis precisarão desse conhecimento, de entender os sonhos. Então Nabucodonosor também vai precisar entender o seu sonho, e depois o mesmo Beltazar também vai precisar entender o sonho que ele teve. Então, o que aconteceu com Daniel não foi por acaso, não foi apenas ele ser fiel diante de Deus, diante de uma comida apenas, mas ele foi fiel com um propósito específico. E nisso a gente vê a importância que tem a gente ser fiel diante de Deus. E no decorrer dos versículos, nos capítulos em diante, no capítulo 2 vai prosseguindo. Aqui já entra o decreto, o sonho do rei é interpretado por Daniel. E aqui vai falando que o rei teve um sonho, se perturbou e passou a noite em claro devido ao seu sono, que não estava tendo sono devido ao pesadelo que ele teve. E aqui vai decorrendo falando que se apresentaram diante dele essas 3 pessoas. E aqui no 5 fala: respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi me tem escapado? Naquele momento o rei, ele tem um sonho, poderíamos dizer hoje que seria um pesadelo, que ele tem um sonho da queda do seu império. E naquele momento, diante daquele sonho, ele fica atormentado, provavelmente acorda espantado, assustado, e depois ele não lembra desse sonho. Assim como cada um de nós, quando a gente dorme, muitas das vezes quando a gente tem um pesadelo, a gente não consegue se recordar de um sonho, porque geralmente quando é algo muito traumático, algo que realmente nos afeta, nossa mente tem a tendência de ocultar algumas coisas, de não deixar a gente ver certas coisas novamente para não nos prejudicar nossas emoções e os nossos sentimentos. Então, naquele momento ele fica perturbado por não lembrar do seu sonho. Ele pede para aqueles magos, para aquelas pessoas que estavam servindo ele naquele castelo, naquele momento no palácio, para que eles viessem interpretar o seu sonho. Mas eles tinham um obstáculo, porque eles não sabiam o que eles tinham sonhado. Então, se a gente para pensar, se não fosse uma pessoa realmente espiritual, por mais conhecimento que ele tinha, ele não conseguiria interpretar esse sonho, porque não sabia nem sequer o que ele tinha sonhado. O rei queria que eles falassem o que ele tinha sonhado para que ele viesse lembrar e aí assim dar o significado. Então, eles não puderam fazer isso pelo rei naquele momento, porque eles não tinham o conhecimento espiritual que Daniel teria depois para interpretar este sonho. E no decorrer do 9 vai falando, capítulo 2, versículo 9, ele diz assim: por consequência, se me não fazes saber o sonho, uma só sentença será vossa. Pois vos preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dize-me o sonho para que eu entenda que podeis dar a sua interpretação. Então, naquele momento que o rei precisou interpretar o seu sonho, conhecer o seu sonho, veio através dele, veio para ele o que nós chamamos hoje de bajuladores. Eram pessoas que estavam ali bajulando o rei a todo momento. Então, ao invés deles trazerem o conhecimento do rei, do seu sonho, trazerem e mostrarem aquilo que o rei estava querendo saber, eles vêm bajular para o rei para que ele viesse dizer o sonho, ao invés deles entenderem e falarem para o rei qual que era esse sonho. Então o rei aplica uma sentença para aquele povo, dizendo: já que vocês não sabem o que eu sonhei, então só resta apenas uma coisa para vocês, que é matar cada um de vocês. E o interessante
que dentro desse cada um de vocês existia esses 3 pessoas que fazem uma importância muito grande nessa história de Daniel, que é Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E aqui no 14 fala, Daniel falou, avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E respondeu-te e disse a Arioque, encarregado do rei, por que sobreapressa tanto o mandato da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel, e Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa, fez saber o caso, e Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia a Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então, diante desse momento que o rei passa esse mandato para matar todos os sábios, esses 4 pessoas estavam dentro desse grupo que iriam ser mortos. Então, Daniel fica sabendo daquilo que o rei tinha falado para fazer com eles, e decide intervir. E naquele momento, Daniel entra dentro dessa história. E o interessante é que Daniel ele teve sabedoria para lidar principalmente com esse momento de caos, porque aqui fala que ele falou avisada e prudentemente. Daniel não foi uma pessoa insensata, uma pessoa, como se pode dizer, uma pessoa louca que falou da boca para fora. Ele teve cuidado com suas palavras e teve cuidado para falar principalmente com aquela pessoa que era o guarda, que era o capitão, e cuidado também para falar com o rei. Então, diante disso, ele pede para Deus com seus companheiros para que dê sabedoria para eles entenderem esse sonho. E vai prosseguindo no 21, ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, e ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece que está em trevas. Com ele mora a luz. E no 27, 28 e 29 diz assim, respondeu Daniel na presença do rei e disse, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos podem descobrir o rei, mas há um Deus nos céus, ao qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber o rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias, e o teu sonho e as visões da tua cabeça e da tua cama são estas. Então, Deus traz, naquele momento, a visão para Daniel do que seria aquele sonho. E naquele momento, a primeiro princípio, Nabucodonosor não conhecia o Deus de Daniel. E naquele momento, Daniel vê uma oportunidade grande de introduzir Deus dentro dessa história. E começa então a mostrar para ele quem Deus é de verdade. E aqui, no 27, começa a introduzir, mostrando que é Deus que traz o discernimento e a resposta para essa resposta que ele está tanto buscando. E Daniel traz a explicação desse sonho, que era dessa estátua, que aqui vai falando, do 37 em diante. Tu, ó rei dos reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino e o poder e a força e a majestade. E onde quer que habitam os filhos dos homens, animais do campo, aves do céu, ele os entregou à tua mão e fez que dominassem sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, o terceiro inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, ao qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmiuça e quebra tudo, como ferro quebra todas as coisas, esmiuçará e quebrará. E quanto ao que vistes dos pés dos artelhos e parte do barro do oleiro e em parte ferro, isso será um reino dividido. Contudo haverá nele alguma coisa de firmeza de ferro, pois se viste o ferro misturado com barro de lodo. Então aqui Daniel traz essa visão ao rei sobre aquilo que ele tinha sonhado. Basicamente ele tinha sonhado com uma estátua em pé. E naquela estátua ela estava dividida, a cabeça de ouro, a parte do tórax
era de metal, a parte do tórax era de um outro material, a parte da cintura era de metal e a parte das pernas eram de barro e de ferro, e a parte dos pés era de ferro misturado com barro de lodo. Então, qual que seria a interpretação disso a princípio? Daniel estava dizendo que a cabeça de ouro seria o próprio império dele, que era o babilônico, que estava reinando sobre aquele lugar naquele momento. E o império seguinte, que viria, depois ele fala que depois dele, viria, conforme fala aqui, o outro reino, um reino inferior, que seria o reino, nesse caso, do Persa, que nesse caso era o reino de Dário, que assume depois da sua queda, após da sua morte, na morte de Bazar, que era o seu neto. Então, depois desse segundo reinado, vem o terceiro reinado, que é o reino de metal. Esse reino de metal, ele era o reino grego, ao qual foi liderado por Alexandre o Grande, que foi um dos grandes guerreiros que avassalou a história daquele povo naquele momento. E por último, vem o reino de barro, misturado com barro de lodo, que nesse caso é o Império Romano. E aí nasce o Império Romano anos e anos depois dessa profecia. Então a gente vê que debaixo da estátua tinha também uma superfície, como se fosse um patamar que estava sustentando aquela estátua. E debaixo daquela estátua ela estava ali, conforme fala aqui no versículo 44 do capítulo 2, que essa parte que estava sustentando toda essa estátua, que era a parte da base, que aqui fala: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos os reinos e será estabelecido para sempre. Então, esse último reino, que é agora que a gente está almejando e esperando, é o reino de Jesus, que é o reino que não será destruído e será estabelecido para sempre. Então, Daniel, conforme muitos falam, Daniel ele é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Lá fala de muitas coisas, inclusive fala mais para frente de coisas que nós estamos vivendo hoje e coisas que ainda estão prestes a acontecer. Então, Daniel deixa claro sobre todos esses acontecimentos, anos e anos e séculos atrás. E diante dessa notícia, Nabucodonosor, conforme fala no 46, então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou Daniel, e ordenou que lhe fizesse uma oferta de manjares e perfumes suaves. E respondeu o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor Senhor dos reis, e revelador de segredos, pois pudestes revelar este segredo. E diante daquele revelação de Daniel, o rei Nabucodonosor coloca Daniel como governador da Babilônia naquele momento. E diante dessa sentença, ele entende que iria vir um juízo para o reino dele. E iria vir um juízo que iria acabar com o reino dele. Mas o interessante é que no decorrer do capítulo 3 em diante, ele entende completamente ao contrário. Ao invés de ele entender que o reino dele seria destruído devido às suas atitudes, devido aos seus comportamentos que estavam ao contrário daquilo que Deus tinha estabelecido, ele entende completamente ao contrário. Então, no capítulo 3, ele já inicia entendendo que a cabeça de ouro talvez fosse ele. Então, ele decide criar uma estátua de ouro para que as pessoas daquele reino viessem adorar. E aqui fala, no capítulo 3, no versículo 1, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 70 côvados e a sua largura de 7 côvados. Levantou-a com campo de Dura, na província de Babilônia. Então ele entendeu que a cabeça de ouro daquele momento, ele achava que ele era o maioral de todos. Então ele achou, talvez naquele momento, que ele poderia construir uma estátua, todos iriam adorar ele naquele momento e ele iria ficar reconhecido e nenhum império iria destruir ele ao longo da história. E a gente vê que mais uma vez ele foi completamente contrário a Deus. E tanto que essa história todos os irmãos devem conhecer, que é aquela parte que eles pedem para que eles viessem se prostrar e adorar aqueles reis,
adorar aquela estátua, e Nabucodonosor, e Daniel e seus companheiros não adoram aquela estátua, tanto que depois eles são lançados na fornalha do fogo ardente. E ali é toda a história que todos já conhecem e todos já sabem até mesmo de cor. E no capítulo 4, novamente ele tem um sonho. E novamente esse sonho é interpretado por Daniel. No capítulo 4, versículo 4, ele diz assim: Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e as imaginações da minha cama e as visões da minha cabeça me perturbaram. No 8, mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, meu Deus, e no qual há o Espírito de deuses santos, e eu contei o seu sonho diante dele. No 20, Daniel traz essa explicação novamente sobre esse sonho, dizendo assim: a árvore que vistes, que cresce e se fez forte, cuja altura chega até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, em que para todos havia um mantimento, debaixo do qual moravam os animais do campo, em cujos os ramos habitavam as aves dos céus, és tu, ó Rei, que cresces e que te fazes forte, e a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E no 24, esta é a interpretação, ó Rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o Rei, meu Senhor. Serás tirado entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva com os bois, e serás molhado no orvalho do céu, e passarão sete tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. E quando o que foi dito, que deixasse o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tivesses conhecido que o céu reina. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Então, basicamente, Nabucodonosor, naquele momento, ele sofre esse julgamento de Deus. Naquele momento, conforme falei, do seu orgulho, diante da sua arrogância, porque ele estava com um grande poder, conforme fala aqui. Ele era reconhecido por muitos, ele era respeitado por muitos. Então, diante desse momento, começa a assumir um ego e um orgulho dentro de si. E ele começa a subir na sua cabeça esse orgulho. E a gente vê aqui ao longo da história, sempre quando Deus trata sobre orgulho ao longo da história, ele sempre trata, de certa forma, com juízo, como certo motivo para correção, para que a pessoa viesse se corrigir e se arrepender dos seus caminhos e se consertar novamente. Então, o rei Nabucodonosor passa por esse momento, conforme fala aqui, e decreta sobre ele que ele iria deixar o seu reinado, que ele iria deixar de viver como rei, e iria para os campos e morar nos campos com os animais. Ou seja, ele seria igual um animal morando no campo. E aqui fala que ele iria passar 7 tempos, ou seja, ele passou 7 anos vivendo como um animal, naquele momento, com os animais. Até que chega um momento específico que ele reconhece tudo aquilo que tinha feito. Ele reconhece todo o seu erro, reconhece todo aquilo que tinha prejudicado talvez muitas pessoas e se arrepende do seu ato e começa a reconhecer que por mais poder que ele tenha, ele reconhece que Deus era o Altíssimo, que Deus era acima de todas as coisas. E a partir desse reconhecimento, Deus começa a trabalhar na vida dele. E a gente vê aqui no capítulo 4, versículo 33, começa essa construção novamente. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva com os bois, e com o corpo foi molhado no orvalho do céu, até que cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como a das aves. Que fala no 32, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais, e o Altíssimo tem domínio sobre os reinos e os homens. Então, ele reconhece que Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Ele reconhece que só existe apenas um rei. Por mais poder que ele tenha, por mais conhecimento que talvez ele tinha, mas existia apenas um único rei. E Deus foi paciente, mostrou a primeira vez para ele, mostrou a segunda vez para ele, mas mesmo assim ele não reconheceu aquilo que Deus estava fazendo na vida dele.
E por fim, ele reconhece, e aqui no 37 fala assim: agora, pois, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Então tudo tem um preço específico. Tudo aquilo que a gente faz, se a gente vive uma vida soberba, a tendência é a gente pagar por essa soberba. E a gente vê que Nabucodonosor pagou da pior forma possível, da pior maneira possível que uma pessoa pode pagar. E aqui no capítulo 5 entra toda essa história, o banquete do rei Beltazar e a mão misteriosa. Conforme falei que foi necessário todo esse giro, todo esse conhecimento do capítulo 1 até o capítulo 5, para a gente entender do que se trata muitos acontecimentos no capítulo 5. Que a gente pode ver no capítulo 5, apenas introduz o rei Beltazar e não fala a sua origem, não fala necessariamente o que aconteceu para ele se tornar um rei. Mas de acordo com os estudos que muitos conhecimentos mostram, que o rei Beltazar era um neto do rei Nabucodonosor. Então ele assume o reinado diante da morte daquele momento. Mas o engraçado é que ele não era um rei fixo. Necessariamente o seu pai era o rei, mas naquele momento seu pai se ausenta daquele momento no reinado e ele assume essa posição de rei. E a gente vê que toda aquela pessoa que não tem o conhecimento, que não tem o preparo para algo específico, tem a tendência de fazer algo errado, tem a tendência de seguir caminhos ao contrário. E a gente vê que o rei Nabucodonosor segue completamente ao contrário daquilo que talvez o seu pai estava seguindo corretamente. E aqui no capítulo 5, no versículo 1, diz assim: o rei Beltazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Beltazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei e os grandes e as mulheres e as concubinas. E aqui entra então aquilo que eu falei agora há pouco no capítulo 1, que fala sobre esses utensílios. Deus permite que o rei Nabucodonosor leve esses utensílios, mas o interessante é que a finalidade que Beltazar dá para esses utensílios é completamente promíscua e completamente ao contrário daquilo que Deus esperava. Então, ele dá um destinatário para esses utensílios sagrados, uma coisa que desagrada muito a Deus. Seria a mesma coisa que a gente alugasse esse espaço que é considerado como casa de Deus, para que a gente viesse alugar para um carnaval, para um bar, ou seja, o que for. Então a gente alugar, ou até mesmo usar uma coisa que é sagrada para algo que é mundano, que é algo completamente ao contrário do que Deus espera, a gente tem a tendência de desagradar a Deus. E aqui entra então Beltazar. Conforme fala ali, a Babilônia, a fortaleza da arrogância. No auge do seu poder, por volta de 539 a.C., Babilônia era o centro do mundo. Sua força era sustentada por muros inexpugníveis, considerados impenetráveis por qualquer exército. Estoques por décadas capazes de resistir a um cerco prolongado e domínio cultural e religioso, ditava os padrões intelectuais e espirituais da época. Essa segurança excessiva gerou um sentimento de invencibilidade. Então, diante daquele momento, conforme fala ali, Babilônia era considerada um centro que era muito poderoso, tanto em questão de alimento, tanto em questão de fortaleza, e tanto em questão também de espiritualidade. Porque eles achavam que eles tinham muitos deuses de pedras com D minúsculo diante deles, eles achavam que estavam protegidos e achavam que eles estavam melhores do que outras pessoas. Ou seja, eles tinham conhecimento, achando que nada poderia penetrar o seu reino e nada poderia invadir. Eles achavam então invencíveis. E naquele momento começa ao longo do capítulo 5, Deus mostrar que por mais que eles achem isso, a história é completamente ao contrário, que eles não são invencíveis como eles imaginavam. E aqui vai diante dessa celebração, conforme fala aqui dos utensílios.
uma celebração desafiadora. O rei Beltazar deu um grande banquete para 1000 dos seus autoridades. Em meia bebida, mandou trazer os copos de ouro e de prata que o seu pai, Nabucodonosor, havia tirado do templo de Jerusalém, para que ele, seus convidados, suas mulheres e suas concubinas o usassem. O ato não era de necessidade ou celebração, mas deliberada profanação, um desafio direto ao Deus dos cativos. Então, aquilo que ele faz naquele momento, porque conforme mostra a Bíblia, que ele bebeu vinho, então, naquele momento ele estava necessariamente bêbado. Então, aquilo que ele faz definitivamente diante do impulso. Ele pega esses utensílios como forma de profanação para provocar Deus diante daquele momento. Então, eles estavam sendo cercados naquele momento pelo Império Persa, que estava naquele momento tentando atacar aquele império, aquele palácio, mas eles achavam, conforme falei, diante do seu orgulho, diante do seu ego, eles achavam intransponíveis diante das suas barreiras. E ao decorrer da história a gente vê que acontece completamente ao contrário. E aqui vai continuando falando. Um banquete de desprezo em meio ao cerco. O capítulo 5 começa com o rei Beltazar oferecendo uma festa para 1000 nobres. Este não era um ato de ignorância, mas de arrogância. O contexto: o exército medo persa já cercava aquela cidade. Significado: na cultura babilônica, banquetes reais eram demonstrações de poder e domínio. A aplicação, a festa, era uma declaração de que Beltazar confiava mais em suas estruturas humanas do que na realidade eminente. Então, conforme falei, ele estava convicto de que ele estava tranquilo, que ele estava protegido com tudo que estava ao seu redor, que ele tinha, conforme falei, uma barreira boa, tinha talvez um exército bom, tinha um mantimento que dava por décadas, tinha falsos deuses que estavam protegendo ele, então ele achava que estava garantido naquele momento, mesmo o exército estando cercando ele diante daquela situação. E ele traz esses utensílios, conforme mostra ali, não com o intuito, conforme falei, de apresentar, de talvez comemorar, porque estava num momento de conflito, não era um momento que ele deveria comemorar alguma coisa, ele deveria então guerrear para que aquele império não viesse tomar o seu poder e o seu palácio. Mas a gente vê ao longo da história da Bíblia aqui que é completamente ao contrário. E aqui fala, o desafio deliberado ao sagrado. Beltazar ordena o uso dos utensílios do templo de Jerusalém consagrados a Deus para beber vinho e louvar deuses pagãos. Ato de profanação. Na mentalidade antiga, objetos sagrados carregavam a autoridade da divindade. Atos conscientes. Ele conhecia a história de seu avô, Nabucodonosor, que foi humilhado e depois reconheceu a soberania de Deus de Israel. Ato de insulto, Beltazar não estava apenas zombando de um povo derrotado, mas insultando deliberadamente Deus, que Nabucodonosor havia reconhecido como soberano. Então a gente vê que não foi apenas um ato que ele não sabia o que estava acontecendo, não sabia o que ele estava fazendo. Mesmo que ele estivesse bêbado, mesmo que ele estivesse alterado naquele momento a sua consciência através da bebida, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. As pessoas, muitas vezes, elas falam, quando elas bebem, elas perdem a consciência. Nem sempre é dessa forma. A pessoa, quando ela bebe, ela tem sim consciência daquilo que ela está fazendo. Mas diante do prazer daquela situação, ele decide se deixar levar por esse prazer. O que acontece com Beltazar lá naquele momento é isso. Mesmo ele sabendo tudo aquilo que aconteceu com o seu avô naquele momento, mesmo ele sabendo o que aconteceu ao longo da história do passado, mesmo assim ele decide repetir novamente a mesma coisa que o seu pai estava fazendo, que o seu avô fez, e talvez até mesmo pior do que ele fez. Então a gente vê que o grande erro de Beltazar não foi talvez uma falta de conhecimento, mas sim foi um orgulho excessivo, uma arrogância de achar que ele era melhor do que todos, que ele era maior que todos. E a gente vê como que o comportamento humano nos leva sempre a um desastre, sempre nos leva às consequências que muitas das vezes prejudicam a nós mesmos. A gente acha que essas histórias foram coisas do passado, mas essas histórias repetem continuamente nas nossas vidas. Quantas das vezes nós muitas das vezes não fazemos dessa mesma forma?
usamos coisas de Deus em coisas que não devem ser usadas, nos comportamos de coisas que nós estamos cientes que estamos errados, que precisamos mudar, e mesmo assim continuamos fazendo da mesma maneira. Então, o comportamento humano, o mesmo que é hoje, foi o mesmo que era lá atrás. Então, a história sempre se repete. Então, Beltesazar repete novamente aquilo que o seu avô tinha feito em Nabucodonosor. Ele usa então esses utensílios louvando deuses mortos com vasos sagrados. Daniel 5, 3 ou 4, trouxeram os copos de ouro e todos começaram a beber vinho neles e louvar a deuses de ouro e prata, de bronze, de ferro e madeira e pedra. Ao usarem os objetos sagrados para louvar ídolos que não veem, não ouvem e não sabem nada, o desafio atingiu o seu ápice. E aqui vai falando, no 4, capítulo 5, versículo 4. E beberam vinho e deram louvores a deuses de ouro, prata e de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram uns dedos de mão de homem e escreveram de fronte ao castiçal na escada parede do palácio real, e o rei via parte da mão que estava escrevendo. Então, a gente vê quanto que o juízo ele é feito instantaneamente. Nós, seres humanos, nós temos a tendência de fazer as coisas e achar que aquilo que a gente faz não vai ter consequências e não vai se tardar o juízo de Deus. Mas a gente vê quando a gente assume certos comportamentos extremos que desagradam a Deus, a tendência não é demorar que esses comportamentos sejam retribuídos de certa forma conforme Deus faz. A gente vê que Deus castiga e muitas das vezes repreende aqueles que Ele ama com o intuito de pessoas se tornarem comportamentos melhores. E a gente vê que o juízo veio instantaneamente, na mesma hora, para o rei Beltesazar diante daquele ato. Porque ele não estava apenas, conforme falei, bebendo em algo que era apenas de ouro e prata, mas sim era algo sagrado. Assim, conforme a gente vê nos relatos de Salmo, conforme pessoas que tocaram na arca, tocaram indignamente, sem a permissão de Deus. Foram pessoas que foram consumidas instantaneamente. Então, quando uma coisa é necessariamente sagrada, a gente tem que ter um respeito profundo sobre ela. Não necessariamente apenas um templo, mas sim realmente as coisas que são de Deus, aquilo que a gente faz para Deus. Se a gente está servindo a Deus fielmente, nós somos, aquilo que a gente está fazendo, a gente não está fazendo para um homem, a gente está fazendo para Deus. Então, Beltesazar teve bem essa convicção do que era desagradar a Deus e do que não era desagradar. Mas mesmo assim, ele permanece e continua diante desse ato. E aqui tem essa frase, esse momento que fala que, então, na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreveram de fronte do castiçal na escada da parede do palácio real. E o rei via parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. A mão que interrompe a festa. De repente apareceu uma mão de um homem e ela começou a escrever na parede branca do salão, do banquete, no banquete, num lugar iluminado pela luz de candelabro. A mão que escreve o fim. No auge da festa profana, uma mão humana aparece e começa a escrever na parede. O impacto sobre o rei é imediato e total. Seu rosto empalideceu, seus joelhos bateram um no outro, sua força o abandonou. Ele não tem relacionamento com Deus, que zomba, mas teme o seu poder. Isso reflete um padrão humano, desprezar valores espirituais na bonança, mas entrar em pânico diante de uma finitude. Então, diante daquele momento, mesmo que ele estivesse fazendo errado, e o engraçado que mesmo que ele estivesse bêbado, ele percebeu aquela mão escrevendo na parede naquele momento. Então, naquele momento é como se o efeito do álcool tivesse sido cortado naquela situação, ele tivesse ficado, conforme a gente diz hoje, tivesse ficado são. Então, ele tomou a consciência naquele exato momento daquilo que ele estava fazendo. E o interessante que, conforme mostra ali,
A tendência humana é sempre essa, quando está diante de uma situação de abonança, uma situação que ele está prosperando, que ele está evoluindo, que ele está crescendo, a tendência é sempre se afastar de Deus, se afastar das coisas que são de Deus. Mas diante de uma situação de morte, diante de uma situação de um diagnóstico de vida ou morte que a pessoa passa, a tendência muitas das pessoas, às vezes, é se voltar para Deus, pedir perdão e talvez salvar a sua vida. Então, esses comportamentos são inatos do ser humano. Nós, seres humanos, temos a tendência de sempre achar que somos eternos, que a gente pode fazer tudo, pode falar tudo, pode agir de qualquer maneira, que tudo aquilo que a gente fizer não vai ter consequência alguma. Mas a gente vê, quando a gente está de frente com algo que a gente não conhece, conforme nesse caso de Beltazar, que era uma mão que estava sendo escrita, e o engraçado não era um corpo, era apenas uma mão que estava escrevendo naquela parede. Se a gente estivesse vendo hoje uma mão escrevendo na parede aqui do nada, a gente ia ficar gelado aqui na mesma hora, porque a gente ia temer, ia ter um medo daquilo que está acontecendo. Então, quando a gente não conhece algo necessariamente espiritual, a gente tende a ficar com medo. Mas quando a gente, muitas das vezes, despreza, muitas das vezes, a vida inteira, mas diante de uma situação como essa, igual de Beltazar, a gente acaba reconhecendo. Nessa finitude, a gente reconhece que a nossa vida é limitada e acaba assumindo e acaba reconhecendo quem é Deus de verdade. Então, isso nos mostra o quão limitado e quanto nós somos pequenos diante de um Deus grandioso. Porque se a gente para pensar, a gente não é nada diante de Deus. Então, a gente não pode cometer os mesmos erros que Beltazar cometeu, mesmo sabendo que é errado e mesmo assim continuar cometendo. E ali, essa mão escreve na parede, conforme fala aqui. Então o rei Beltazar perturbou-se muito e mudou-se nele seu semblante. Os seus grandes estavam sobressaltos. E o 11. Há no teu reino um homem... E aqui fala que aquele que estavam com ele, os sábios, aquelas pessoas que eram conhecedores... Naquele momento eles foram consultados pelo rei Beltazar para que eles viessem entender aquilo que estava sendo escrito na parede, para que eles viessem interpretar naquele momento. E todos aqueles que estavam com o rei, nenhum deles souberam entender aquilo que estava sendo escrito. Então, naquele momento, conforme fala no 11, surge novamente uma pessoa falando sobre Daniel, que é uma pessoa que poderia então interpretar aquilo que estava sendo escrito, porque Daniel já tinha feito o mesmo com Nabucodonosor interpretando seus sonhos, então talvez ele poderia fazer novamente isso e interpretar aquilo que estava sendo escrito. E aqui no 5:17 diz assim: Então respondeu Daniel e disse, na presença do rei, as tuas dádivas fiquem contigo e dá aos teus presentes a outro. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. No 12 diz assim: Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, e interpretando sonhos, e explicando enigmas, e se envolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará interpretação. E a gente vê que quanto que isso impacta principalmente nas nossas vidas. Quando a gente tem um conhecimento, quando a gente sabe um conhecimento específico, muitas das vezes a gente é conduzido a Deus, através de Deus, para fazer alguma coisa. Assim conforme foi com Daniel. Daniel, naquele momento, ele tinha um conhecimento, ele tinha a presença de Deus, então ele foi conduzido naquele momento para fazer essa interpretação para o rei Beltazar. E tanto que ele chega diante de Beltazar, e o rei, naquele momento, oferece para ele a mesma coisa que Nabucodonosor tinha oferecido, ou seja, riquezas, bens materiais e coisas que iriam satisfazer apenas a sua carne. Mas Daniel, diante dessa sabedoria, não aceita esses presentes e decide para que ele desse para outra pessoa, mas mesmo assim ele iria interpretar esse sonho. E aqui vai decorrendo, vai falando assim no 22. E o teu filho Beltazar não humilhaste, e tu, seu filho Beltazar, não humilhastes o teu coração, ainda que soubestes de tudo isso. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele,
perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres e os teus concubinas, bebestes vinhos deles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de prata, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a sua vida e todos os teus caminhos, e ele não glorificastes. Então, dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu esta escritura. E ali está conforme Mene, Mene, Tekel, Farsim. As palavras escritas em aramaico eram termos comerciais, familiares a qualquer mercado babilônico. Deus usa a própria linguagem da civilização, da economia e do controle para pronunciar seu julgamento. E as palavras significam contado, contado, pesado, dividido. E aqueles reis não sabem o que estava acontecendo naquele momento, e conforme mostra ali, o silêncio da sabedoria da Babilônia. O rei, em desespero, gritou por seus adivinhos, sábios e astrólogos, prometendo aquele que ler que está escrito e me explicar será a terceira autoridade mais importante do seu reino. E ali diz: todos os sábios entraram no salão, mas nenhum deles pôde ler o que estava escrito na parede, nem explicar ao rei o que aquilo queria dizer. Então, se a gente para pensar, Deus usou a própria linguagem deles mesmo para mostrar o julgamento que ele estava querendo trazer para aquele povo. Então, usa o que era muito comum naquele momento, que na Babilônia era muito comum a economia, o mercado. Então, usa termos econômicos para mostrar aquilo que ele estava querendo dizer naquele momento, diante daquele momento que estava acontecendo. Então, diz que ele foi contado, fosse pesado. E aqui diz assim no 26, 25, 26 e 27. Esta, pois, é a escritura que escreveu. Mene, Mene, Tekel, Farsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus e o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu aos Medo e aos persas. Então ali, o veredito da balança moral. Chamado para interpretar o enigma, Daniel revela o significado da mensagem divina. Não é uma maldição, mas uma avaliação. Mene, Deus contou os dias do seu reino e terminou o seu fim. Tekel, você foi pesado na balança moral e achado em falta. Pérez, seu reinado será dividido e entregue aos medo-persas. Não se trata de um julgamento arbitrário, mas de uma avaliação moral. Então a gente vê que, diante disso tudo que ele fez, Deus traz esse julgamento através dessas pequenas palavras que ele escreve. Então traz esse julgamento que ele foi pesado e fosse achado em falta, ou seja, suas atitudes foram pesadas e diante da balança de Deus foi achado em falta perante ele. E aqui fala que contou Deus o teu reino e acabou. Então, diante desse ato que ele cometeu, o seu reino estaria então chegando ao fim. Pesado e fosse achado em falta, que pesado fosse na balança e fosse achado em falta. E Pérez dividido o seu reino. E conforme falei no início, que o reino foi dividido para a segunda parte da estátua, que foi nesse momento então dado ao rei Dário, que vai continuar no capítulo 6 sobre o reinado de Dário. Então, diante desse ato de Belsazar, diante da sua ignorância, da sua arrogância, ele decide então, naquele momento, seguir, mesmo sabendo que era errado, e traz então o julgamento para a sua própria vida através dessas palavras, mostrando quem realmente mandava naquele reino. E ali fala assim: a memória da sabedoria, da verdadeira sabedoria, que o rei viva para sempre, não se assuste, pois aqui no seu reino há um homem que tem espírito dos santos deuses. Quando Nabucodonosor, seu pai, era rei, esse homem provou que era ajuizado, inteligente e sábio, tão sábio como os deuses. Chame Daniel e ele explicará o que está escrito na parede.
Daniel interpreta então esse sonho, e aqui então a gente vê a diferença entre um rei e outro. A gente vê que Nabucodonosor foi completamente ao contrário. Ao longo da sua vida, através desse julgamento de Deus, ele se arrependeu do seu ato, conforme mostra na imagem ali. Conforme mostra ali, fala assim: o conhecimento ignorado agradava a culpa. Daniel explicitamente contrasta Belsazar com seu avô, Nabucodonosor, para sublinhar a profundidade da sua culpa. Nabucodonosor teve a humilhação divina e o arrependimento, a restauração. Já Belsazar teve a sua queda. Belsazar conhecia a história, ignorou o aviso e profanou deliberadamente o sagrado. Já Nabucodonosor, mesmo com orgulho, humilhação divina, arrependimento e restauração, teve sobre o seu reinado. E ali, na perspectiva bíblica, a ignorância pode atenuar a culpa. A arrogância consciente a multiplica. Belsazar pecou com plena consciência. Então, Belsazar sabia, conforme falei, sabia muito bem daquilo que ele estava fazendo. Mesmo diante desse juízo, mesmo aquilo que ele estava fazendo, ele tinha um total conhecimento que aquilo era desagradável diante de Deus. Que aquilo que ele estava fazendo, Deus não tinha aprovado. Então a gente vê que ele repete novamente o mesmo ato. E como consequência, depois disso, traz esse julgamento para ele, conforme mostra ali na imagem, tem essa invasão dos persas, que estavam rodeados ao redor daquele palácio para invadir o seu reino. Ele estava tão desapercebido, tão atento com as coisas carnais, com as coisas prazerosas do mundo, que ele acabou não percebendo o inimigo ao seu redor e o inimigo prestes a tomar o seu império e o seu palácio. E ali, naquela mesma noite, a sentença divina não foi uma advertência para o futuro, mas foi uma declaração do presente. Babilônia é tomada e Beltazar é morto na mesma noite do banquete. Os persas desviaram o curso do rio Eufrates, que passava pela cidade, e entraram sem grande resistência. Estruturas humanas podem parecer eternas, mas são frágeis diante do tempo e da injustiça. Então, aquele palácio estava localizado em um lugar estratégico. Tinha um rio que impedia as pessoas chegarem naquele momento e entrar dentro daquele palácio. Mas o engraçado é que a gente vê, quando Deus quer fazer algo, quando Deus quer operar um juízo, nada vai impedir desse juízo operar. Então, até mesmo um rio, que se a gente para pensar, é difícil desviar um rio, mas aquele exército conseguiu desviar aquele rio e passar seco, assim podendo invadir aquele império. Então, o orgulho de Belsazar levou ele à queda. O orgulho de Nabucodonosor poderia ter levado à queda, mas levou assim a uma restauração e uma nova identidade, ou seja, assumindo então aquilo que Deus realmente esperava que ele reconhecesse, que é a soberania de Deus. E ali, uma lição esquecida: o orgulho e a queda de Nabucodonosor. Daniel recorda como Deus Altíssimo deu poder, glória e majestade a Nabucodonosor. Contudo, ele ficou tão vaidoso, tão teimoso e tão cheio de si, que foi derrubado do poder. Foi expulso do meio dos seres humanos, perdeu o juízo e agia como um animal, até que reconheceu que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo. E a acusação: o Senhor sabia de tudo isso. E o Senhor, o rei Beltazar, filho de Nabucodonosor, sabia de tudo isso, mas mesmo assim não tem sido humilde. Pelo contrário, o Senhor desafiou o rei do céu e deu louvores a deuses de prata e de ouro, que não veem, não ouvem e não sabem de nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, aquele que tem o poder de matar ou de deixar viver, o que decide tudo o que acontece com o Senhor. E isso é um espelho que a gente vê também na nossa realidade, que a gente vê conforme acontece da mesma forma nos dias atuais, que a gente vê conforme o orgulho, conforme já falei em diversos outros ensinos, tem tomado conta da vida das pessoas e muitas vezes até mesmo da vida das pessoas dentro de uma igreja. Então, a gente vê como que o orgulho pode impactar as nossas vidas, como que o ego, como que a gente se achar superior ou se achar melhores pode impactar principalmente na nossa vida com Deus. E ali, conforme fala ali,
o espelho da Babilônia e a arrogância moderna. O comportamento de Beltesazar não será confinado à história. Ele se reflete em atitudes modernas, arrogância tecnológica, a crença de que a inovação pode resolver todos os problemas, confiança excessiva no dinheiro, a segurança depositada em sistemas financeiros e riqueza material, e desprezo por valores espirituais, a ideia de que a moralidade é relativa e não há prestação de contas. É por isso que ele mandou essa mão escrever na parede essas palavras: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E esse é um princípio universal do peso mortal. A frase pesado foste na balança é uma metáfora temporal. Toda cultura tem uma essência, tem sua essência, possui um senso de justiça, equilíbrio e responsabilidade. O texto ensina um princípio fundamental. Nossas vidas têm um peso moral. Nossas ações são avaliadas por padrão e nossas ações são avaliadas por um padrão que não é o nosso. Não somos julgados pelo que possuímos, mas sim pelo que somos. Então, e aqui vai falando, prosseguindo. 29, então mandou Beltesazar que vestissem Daniel de púrpura e que lhe pusessem numa cadeia de ouro ao pescoço, e proclamaram a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Beltesazar, rei de Caldeus, e Dário, o Medo, ocupou o reino na idade de 72 anos. E mesmo assim, através dessa atitude, ele passa por esse momento que poderia ter sido diferente, conforme... E ali fala, as 5 lições eternas de Daniel 5. O capítulo 5 de Daniel é mais que um relatório histórico. É uma advertência universal em 4 verdades centrais. O poder sem humildade leva à ruína. O desprezo pelo sagrado gera colapso moral. O conhecimento ignorado aumenta a culpa. E nenhuma estrutura humana é eterna. Então, todas as vezes quando a gente estamos diante de um poder, diante de uma obrigação, diante de alguma coisa, quando a gente não tem a humildade para lidar com esse poder acaba nos corrompendo, acaba assim transformando mais maldição do que bênção em nossas vidas. Então, se a gente não tem essa constante vigilância diante de nossos atos, diante de nossas atitudes, nossos comportamentos, a gente acaba entrando dentro desses caminhos que acabam destruindo as nossas próprias vidas. E conforme mostra ali, o desprezo pelo sagrado gera o colapso moral, o conhecimento ignorado aumenta a culpa. A gente vê que hoje em dia a coisa mais difícil é ter pessoas que gostam de conhecimento, pessoas que gostam realmente de aprender e se aprofundar, principalmente na palavra. Porque o que mais a gente vê são pessoas que elas pegam uma palavra, distorcem e aplicam do jeito que ela quer e não entendem aquilo que a palavra realmente quer dizer. Então, quando a gente ignora um conhecimento, a gente não pode dizer um dia diante de Deus que a gente não conhecia alguma coisa. Porque a gente teve muitas das vezes a oportunidade ao longo da nossa vida de ter conhecimento, mas a gente não teve a coragem de buscar esses conhecimentos. Então, a gente muitas das vezes acaba pecando e acaba errando diante desses atos. E conforme fala ali, nenhuma estrutura humana é eterna. O que a gente vê que muitas pessoas caem nos dias atuais é acharem que eles são eternos, acharem que eles podem fazer qualquer coisa que não terão umas consequências diante dos seus atos. E esse é um dos piores erros e enganos que o ser humano pode cair. A balança do poder. O banquete de Beltesazar permanece como uma história temporal sobre a fragilidade da autoridade humana, quando confrontada com a prestação de contas. Um lembrete que todo poder, por mais absoluto que pareça, pode ser pesado, medido e sentenciado. A balança da história e a nossa própria medida. Babilônia caiu, mas o comportamento que o destruiu continua presente em todas as gerações. A história é governada por princípios morais e o ser humano não controla o tempo, o peso nem o fim. A pergunta final do texto permanece: se nossa vida fosse pesada hoje, o que a balança revelaria? Então, essa pergunta é para cada um de nós. Se essa balança viesse na nossa vida hoje, o que ela revelaria sobre nós?
Revelaria que nós estamos firmes, que nós estamos constantes, que nós estamos melhorando na presença de Deus, ou que nós estamos em falta, que nós estamos faltando muita coisa para chegar numa medida que seja agradável a Deus. A gente vê que o que mais tem acontecido ao redor do mundo são coisas ruins, guerras, destruições, maldades, mas a gente vê que esses poderes eles não vão permanecer para sempre. Vai chegar um dia que vai ter uma prestação de conta. Assim como eles, nós também iremos prestar essa conta diante de Deus. Aí a grande pergunta que fica para cada um de nós: como que está a nossa balança no dia de hoje? Então, esse texto traz uma reflexão para cada um de nós entender e perceber como que isso novamente aplica na nossa vida. Não é velho, mas sim é novo e continua acontecendo ao longo da história.